Bom dia a todos. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui nesse momento conosco, para a gente falar um pouco do resultado do quarto trimestre de 2021 da companhia e, consequentemente, do resultado acumulado do ano, né? Nós somos muito felizes com o resultado do quarto trimestre. A companhia apresentou no quarto trimestre de 2021 o maior resultado desde o IPO, isso fruto, né, do trabalho que a gente já vem reportando para vocês, principalmente calcado aí no resultado operacional que vem crescendo de forma robusta ano após ano. Então, mesmo com todas as dificuldades relacionadas à Covid e os impactos que nós tivemos, a gente tem mantido um crescimento de resultado operacional bastante robusto, que tem permitido que a companhia apresente resultados consistentes, né? Como eu falei, o quarto TRI realmente foi foi um trimestre de bastante êxito em termos de resultado. Fechamos o ano aí com 3,9 bi de lucro, né? 1,4 superior ao ano passado, mas se a gente descontar aqui efeitos de Covid, né, que foram praticamente 4 vezes maior do que em 2020, e a questão da CSLL majorada ao longo do segundo semestre, nós estamos falando aí teríamos um resultado normalizado na casa de 4,4 bilhões, o que seria o maior resultado acumulado de ano também da história da companhia. Esse resultado, ele está nos permitindo distribuir 2,9 bilhões em dividendos, né? Se a gente analisar o acumulado do ano, nós estamos falando de 73%, mas se a gente analisar individualmente só o segundo semestre, nós estamos falando de 83% aí de distribuição, o que reforça, né, a questão aí de a BB Seguridade realmente ser uma empresa muito boa pagadora de dividendos, né? Conseguimos aí crescer, e aí o que eu acho que é o mais interessante, nosso resultado cresce realmente a bases muito sólidas, né? Nós estamos falando aqui de uma emissão de 12,1 bilhões em prêmios no ano passado, um crescimento de 16% frente ao ano de 2020. Além disso, um outro destaque do nosso resultado é o percentual de reservas de previdência alocadas em multimercado. Lembrando que no final de 2020 nós tínhamos aí pouco mais de 11% da nossa carteira, chegamos a 32% da carteira em multimercado, permitindo entregar uma proposta de valor mais adequada para o nosso cliente, aumentar a satisfação, aumentar a retenção, né? E, consequentemente, também ter uma taxa de administração mais relevante em relação a esses fundos, a esse portfólio, o que também colaborou aí com o resultado da Brasilprev. Além disso, eu tenho falado bastante desde a minha chegada à companhia, meados do ano passado, que um dos focos aqui, um dos itens do meu mandato é realmente a gente colocar a companhia também em outro patamar em relação ao modelo de negócio. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo de uma forma bastante estruturada, e no ano passado colocamos de pé aí 3 novos modelos de negócio, né, criados aí no segundo semestre, e nós temos expectativa aí de pelo menos 10 parcerias robustas aí até o final de 2022. Essa estratégia, obviamente que a gente sabe que é uma estratégia que ela requer maturação, essas negociações não são rápidas, mas a gente está fazendo um trabalho realmente muito forte para que o impacto dessas vendas no médio prazo seja representativo dentro do total da companhia. Vou falar rapidamente aqui a respeito da questão de transformação digital, né, e modernização tecnológica, até dentro dessa nossa ambição de vender mais, de ser mais eficiente, de entregar uma proposta de valor melhor para o nosso cliente e principalmente também distribuir em outros canais. É necessário que a gente faça realmente um investimento bastante robusto em transformação digital. A gente percebe ali pelo gráfico à esquerda que a companhia tem tido êxito no percentual de vendas em canais digitais, e aqui principalmente a gente falando de app do Banco do Brasil. Então, assim, a quantidade de vendas através de canais digitais, de 20 para 21, nós tivemos um incremento de 24%, né? Chegou aí a quase 13% do total das nossas vendas, né? Do total das vendas da companhia já vindo dos canais digitais. Quando a gente analisa prêmios, nós estamos falando de um crescimento de 16% na arrecadação em canais digitais frente ao ano de 2020. E, assim, esse investimento ele vem a calhar até porque 65% da nossa base de clientes utilizam canais digitais. Então, a gente tem uma oportunidade realmente muito grande de cross e upsell em meios digitais, até porque os nossos clientes têm esse perfil de utilização. No ano passado, somando todas as coligadas, nós investimos 333 milhões em transformação digital, e para esse ano, inclusive, investiremos mais. Até o final do ano de 2022, nós vamos entregar 100% da nossa transformação digital no que diz respeito aos produtos e nova arquitetura. Hoje nós estamos com 35%, mas como eu falei, através dos investimentos que serão bastante robustos,
até o final desse ano, nós estaremos com todos os nossos produtos, todo o nosso portfólio pronto. Isso era um roadmap que existia até 2023, nós antecipamos em um ano essa entrega, até porque a gente entende que, dentro da nossa estratégia, isso é fundamental. Além de tudo, nós temos investido muito na questão de inteligência analítica, então, assim, vários modelos foram implementados ao longo de 2021 e colaboraram com a emissão de prêmios acima de R$ 1,5 bilhão, que é um número já bastante representativo. Além disso, nós desenvolvemos uma série de novas jornadas, né, ou desenvolvidas ou melhoradas, para que a gente consiga realmente também ter uma proximidade maior aí com os nossos clientes pessoa física, levando a uma proposta de valor mais adequada. Então, quando a gente fala de modernização tecnológica e transformação digital, é realmente num escopo bem amplo, né, para que a gente consiga ser mais efetivo na retenção de clientes, na conquista de clientes, consequentemente, na sustentabilidade do nosso resultado. E ainda quero falar um pouquinho para vocês aqui da diversificação de canais, falei lá no início, mas realmente é uma estratégia que a gente tem apostado bastante. E aí, de novo, né, o Banco do Brasil sempre foi e sempre será o nosso principal canal de vendas, mas nós temos aí sim essa ambição de buscar negócios no mar aberto. No segundo semestre do ano passado, até para compartilhar alguns números, nós colocamos mais 200 novos parceiros em seguro rural, né, que são Cobans rurais, que emitiram ao longo do semestre, né, à medida que a gente foi cadastrando, esses Cobans começaram a produzir, emitiram aí 58 milhões em prêmio no segundo semestre do ano passado ainda. Firmamos uma parceria com uma grande distribuidora, que é a AgroGalaxy, né, inclusive divulgamos a mercado, e com a corretora Alper, no sentido de oferta de seguros rurais, patrimoniais e vida aos produtores rurais. É o foco dessas parcerias, principalmente em áreas não financiadas pelo BB. Além de tudo, colocamos em operação a parceria com a Promotiva, que é a rede de correspondentes bancários do Banco do Brasil, com mais de 5 mil agentes. Considerando os dados já de janeiro, essas parcerias foram fechadas ao longo do semestre, mas somadas em janeiro, nós estamos falando aí só em janeiro desse ano, uma emissão de prêmios aí acima de 33 milhões de reais. Então, a gente espera agora, em 2022, aumentar o volume desses distribuidores, né, para que a gente realmente passe a ter um número representativo do faturamento da companhia, vindo de demais canais que não a rede do Banco do Brasil. Quando a gente fala em novos parceiros, né, em expansão de parceiros para 2022, a nossa ideia é continuar crescendo nesse ramo, assim como foi a parceria com a AgroGalaxy, com cooperativas, né, que atendem produtores, com grandes cooperativas que atendem produtores no Brasil todo. Então, a gente espera ter pelo menos 5 operando aí nos próximos meses. E na questão dos Cobans Agro, que eu falei dos 200 que nós trouxemos, nós queremos chegar a 500 correspondentes agro produzindo, principalmente com foco em área não financiada. A gente também tem uma rede de correspondentes bancários transacionais do Banco do Brasil. Quando a gente fala de Promotiva, nós estamos falando de correspondentes negociais. Os transacionais são mais 14 mil correspondentes. E nós estamos trazendo produtos aí para que, em fase final já, para que esses 14 mil correspondentes transacionais também possam distribuir alguns dos nossos produtos, principalmente os de menor ticket. Então, assim, a gente tem aí, estamos falando de 19 mil pontos de venda que nós esperamos incrementar aí, né, Promotiva já funcionando, Cobans transacionais que a gente vai colocar aí ao longo desse semestre, mas que a gente consiga aí ter braços a mais vendendo os nossos produtos. Além de tudo, nós estamos fazendo um movimento no sentido de trazer uma proposta de valor diferente para o atacado do banco, aonde nós vamos buscar parcerias, né, acordos aí com parceiros especializados para incrementar o volume de negócios que a gente faz com esse segmento, atacado, corporate bank, né, no sentido de distribuir produtos de grandes riscos, seguros de transporte e outros produtos que complementem o nosso portfólio. Né? Então, isso aí é uma estratégia que a gente tem uma ambição bastante grande aí em relação ao crescimento também desses canais. Além das parcerias que nós já temos em discussão aí com vários bancos digitais e carteiras. De novo, não são negócios que a gente consegue botar de pé do dia para a noite, mas como nós iniciamos no ano passado, algumas delas já estão um pouco mais avançadas. A gente espera trazer nos próximos meses notícias para os senhores, né? E como eu disse, é uma estratégia que nasce pequena, ela começou efetivamente aí no segundo semestre do ano passado, mas que a gente espera que já no médio prazo ela já seja representativa dentro do faturamento total da companhia. Eu vou passar agora para o Rafael para falar um pouco dos nossos números. Ok, obrigado, Ulisses. Bom, senhores, aqui evidenciando um pouco do que Ulisses mencionou no início da fala dele, né? Segregando aquilo que é ruído, e aí que a gente classifica como ruído aqui, tá? Defasagem,
temporal, que é descasamento temporal na atualização dos indexadores, tá? Que a soma desse efeito é zero no tempo, então só prejudica aqui base de comparação. O impacto da Covid, que tudo indica, a gente está próximo aí do fim, né, da pandemia, e o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, que vigorou ao longo do segundo semestre. Tá? Se a gente eliminasse esses efeitos para saber qual seria, de fato, o resultado mais estrutural da companhia em 2021, a gente consegue observar aqui nesse gráfico que ele seria 4,4 bi, ou seja, o maior lucro líquido da história da BB Seguridade, tá? Com uma composição aqui quase que 100% apenas de resultado operacional, a contribuição do resultado financeiro praticamente nula. Então, se nós apartássemos esse efeito, o crescimento, ao invés de ser de apenas 1,4% em relação ao exercício de 2020, a alta do resultado seria de 7,9%. Passando para a próxima página, por favor, aqui a dinâmica de resultado operacional e financeiro ao longo do tempo fica bastante evidente aqui, o que eu mencionei na página anterior, né? Então, um lucro muito próximo do que a gente gerou na média dos últimos anos, mas com uma contribuição vinda quase que exclusivamente do operacional, o financeiro com uma contribuição mínima aqui, de menos de 3% do resultado total da companhia. E aí a gente consegue aqui inferir, né, que deve ser dinâmica para o exercício corrente, né? Passado o período de redução de taxa de juros, a gente se aproxima aqui de um período agora com uma taxa média Selic muito próxima daquela que vivenciamos ali no intervalo de 2016 e 2017, um período em que a gente gerava ali entre 1,1 e 1,3 bi de lucro, ou seja, 1 bilhão a mais de resultado financeiro do que a gente gerou em 2021. Passando agora para as operações individualmente, com relação à operação de seguro, crescemos 14% no volume de prêmios emitidos no quarto trimestre de 21. No exercício, entregamos 16% de crescimento de prêmios, superando inclusive o intervalo do guidance que nós divulgamos ao mercado. Os principais motores desse crescimento aqui, de forma geral, todas as grandes linhas, exceto o prestamista, apresentaram um desempenho comercial muito forte, destaques para a vida e rural. O rural, no quarto trimestre aqui, teve uma aceleração forte do penhor, mas no ano como um todo, todas as principais linhas dentro do rural, seja o agrícola, o vida, o próprio penhor rural, apresentaram um crescimento em relação a 2020 muito próximos, né, na faixa de 35%, 38%. Com relação à qualidade, né, desse resultado na Brasilseg, a gente observa aqui no ano uma piora do índice combinado, e aí totalmente relacionada ao aumento da sinistralidade por conta do impacto da Covid-19, que impactou muito ali entre segundo e terceiro trimestre do exercício de 21, mas como os senhores podem ver aqui no gráfico, né, essa tendência ela se reverteu, principalmente ali ao final do terceiro tri, e encerramos o quarto trimestre com uma sinistralidade ali bem em linha com aquela que a gente tinha antes da pandemia, ali ao redor de 20 alto, tá? Um valor mais razoável, né, em termos de sinistralidade. Outros fatores que impactaram aqui no índice combinado, tivemos uma melhora aqui de aquisição, que na realidade é devida tanto no comparativo quarto tri, como no comparativo anual, a um menor volume de bônus de performance, totalmente relacionado àquilo que eu mencionei agora há pouco, né, com uma performance mais fraca do prestamista, e um aumento da participação do rural. O rural ele tem um comissionamento médio menor do que as demais linhas, por isso o índice de comissionamento aqui, ele cai no comparativo, tanto no quarto tri ano contra ano, como no acumulado do ano. E uma melhora também no índice de despesas gerais e administrativas, aqui tem um componente forte de um prêmio-ganho crescendo a um ritmo superior ao aumento das receitas, e também a adequação que nós fizemos ali no modelo de contabilização, a contribuição ao Fundo de Estabilidade e Seguro Rural, que deixa de ser contabilizado desde o segundo trimestre, na realidade de 21, no regime de caixa, e passa a ser contabilizado no regime de competência ali, casado com o que a gente está reportando de provisões de sinistros a liquidar.
O financeiro, ele teve uma queda no comparativo ano contra ano, e aqui tem um efeito base importante. O ano passado a gente teve um volume mais forte de reversão de provisão de sinistra líquida judicial, alguns ganhos de causa em favor da seguradora, outras ações encerraram ali com na realidade, uma perda efetiva menor do que aquele valor que nós tínhamos provisionado, e isso acabou beneficiando o quarto TRI de 2020 e acabou prejudicando agora, quando a gente olha no efeito base de comparação no quarto TRI de 21. No acumulado do ano, tivemos uma alta do resultado financeiro de 2%, que aí aqui cresce, né, no acumulado do ano, por menores despesas financeiras também, e que o efeito inverso, em 21 tivemos um volume maior de reversões de PSLJ, seja por encerramento de causas com um valor inferior ao que tinha provisionado, seja pela revisão de toda a base de processos com base no histórico de sucesso recente. Isso acabou beneficiando um pouco as despesas financeiras ao longo do exercício de 21. O lucro cresceu 31% ano contra ano aqui no quarto trimestre, né, resultado do crescimento do prêmio ganho, resultado de uma sinistralidade mais baixa, e caiu 2% no acumulado do exercício. Aqui eu diria que foi quase que exclusivamente por conta do aumento de CSLL. Tá? Não fosse o aumento de CSLL que tirou do resultado da Brasilseg aqui 61 milhões de reais no exercício de 21 como um todo, esse lucro que teria crescido 1,6%, mesmo com um aumento de praticamente 9 pontos na sinistralidade no comparativo anual. Né? Na próxima página, no segmento de previdência, tivemos um aumento das contribuições, né, de 11% no exercício de 21, chegando a 46 bilhões de reais. No quarto triano contra ano, uma redução marginal ali de 1%, mas, por outro lado, a captação líquida ela foi negativa. E, aqui o número é arredondado, mas ela foi um pouco menos do que 1 bilhão de reais no quarto trimestre, e 1 bilhão negativo no exercício de 21 como um todo, e fica claro pelo gráfico aqui que, embora tenham tido um aumento no volume de arrecadação, o aumento nos resgates, e aqui em linha o que a gente veio já reportando nas últimas divulgações, né, muito concentrado em clientes buscando acessar os recursos de previdência para fazer frente às necessidades de custeio mesmo. Mesmo assim, as reservas cresceram 2% nos últimos 12 meses, e o principal destaque aqui, evidenciado pela linha, nesse mesmo gráfico, ao aumento de participação de fundos multimercados, que saiu de 11% ao patamar de 32% ao final do exercício de 21, e aqui já levando a Brasilprev a uma participação de multimercados no total de ativos sob gestão mais alinhada com aquela que se tem na indústria de previdência, principalmente nos grandes players. Por conta desse aumento, né, na alocação de multimercados, buscando aí agregar mais valor na gestão dos ativos dos nossos clientes, a gente conseguiu, inclusive, aumentar a taxa média de gestão, e a receita com essa taxa, ela cresceu 7% no quarto tri no comparativo ano contra ano, e 8% no comparativo anual, bem acima, 4 vezes superior ao ritmo de crescimento do total de ativos, né, de saldo médio. Então, esse aumento de taxa média de gestão foi um driver muito importante para o crescimento do resultado operacional ao longo de 2021. O financeiro, com esse repique recente que nós tivemos de IGPM, ele foi bastante beneficiado ali pelo descasamento temporal de 279 milhões positivo no quarto tri, embora o descasamento ainda entre os índices, né, e o fato, né, de uma aceleração forte do IGPM ainda em 2021, o ano como um todo, encerramos com financeiro negativo em 334 milhões contra negativo de 280 milhões aproximadamente em 2020. Mesmo assim, né, com essa piora no financeiro, no acumulado do ano, o lucro cresce 11%, em linha com o que eu mencionei, de crescimento de receita com taxa de gestão, fruto da mudança no perfil de risco da carteira, e uma melhora do índice de eficiência operacional, principalmente em serviços com terceiros, que ajudou a que o lucro crescesse a um patamar, inclusive, acima do crescimento das receitas, apesar
receita com taxa de gestão, apesar da piora do resultado financeiro. Para o trimestre, no comparativo com o quarto TRI de 2020, aqui o principal driver foi a alta do resultado financeiro. A dinâmica que eu mencionei no operacional permanece a mesma, mas a maior contribuição veio, sim, do aumento do resultado financeiro no quarto TRI. Em termos de gestão de capital, aqui é sempre bom fazer essa atualização dos senhores, né? Então, temos hoje, ao longo de 2021, né, conseguimos trazer mais 3,4 bilhões de ativos em GPM, né, elevando o nosso nível de proteção para um patamar de 84%. Esse patamar hoje, mais atualizado, ele é um pouco menor do que esses 84, em função do cupom que a gente recebeu das NTNCs, então estamos hoje realocando esses ativos, mas ainda assim está em torno de 80%, que nos deixa uma situação muito mais confortável do que aquela que a gente tinha há 2 anos atrás. Próxima página, temos o segmento de capitalização. Aqui, uma queda no faturamento, tanto no comparativo no quarto trimestre, ano contra ano, quanto no acumulado do ano, o resultado da estratégia adotada de uma redução da exposição a produtos de pagamento único, tem um ticket maior, um foco maior nos produtos mensais. O financeiro, ele foi negativo em 215 milhões no quarto TRI, fechou o exercício de 21 negativo em 38 milhões, e aqui a explicação para esse movimento, ela está totalmente relacionada ao novo ambiente, né? Então, econômico e taxa de juros e inflação que acontece ali na Brasil Cap, questão natural por conta de casamento de ativos e passivos, é uma companhia que tem uma concentração muito grande em títulos pré-fixados. Então, com a abertura da curva de juros, a opção, né, foi por reduzir a exposição a risco do portfólio, reduzir duração, uma vez que a gente já não, nesse ambiente atual, a gente não tem necessidade de incorrer em tanto risco de duração como a gente corria até o início do ano passado. Somado a isso, teve também uma alteração da regulação do capital, estabelecendo alguns percentuais mínimos, né, para cada nível de capital regulatório que as companhias de seguro elas têm para suportar a sua operação. Então, para se adequar a esse novo ambiente, a gente precisou realizar essa mudança no perfil de risco da carteira, reduzir um pouco o capital mínimo requerido para risco de mercado, e fizemos mais um aporte, né, no volume total para Brasil Cap de 100 milhões no final do ano passado, para se adequar a esse novo movimento. Tá? E aí, como é uma companhia que depende quase que exclusivamente do resultado financeiro para operar, o impacto, esse impacto negativo no financeiro, né, dessa venda de carteira pré que estava alocada e disponível para venda, né, e essa marcação negativa ela foi trazida para resultado na liquidação das operações, acabou prejudicando aqui o lucro, fechando a negativo em 126 milhões no quarto TRI e encerrando o ano em 4 milhões de reais positivo no exercício como um todo. Na operação de planos odontológicos, tivemos um aumento de receita, mas uma piora na margem EBITDA por conta do aumento da utilização da frequência de utilização de procedimentos, que acabou aí levando o lucro a ter uma queda de 3%, uma queda bem marginal, embora a receita ainda tenha crescido. Falando do segmento de distribuição aqui na próxima página, receitas de corretagem, né, nada mais é do que a resultante do que eu mencionei anteriormente, crescendo 10% ano contra ano no quarto TRI, 8% no acumulado do ano, com um desempenho bastante forte de seguros de vida rural e de previdência, ganhando um pouco de share na pizza total aqui, tomando participação do segmento de capitalização. A margem líquida melhora no acumulado do ano, basicamente fruto do aumento na taxa Selic. Aqui a gestão dos ativos aqui na corretora é bastante conservadora, né, basicamente com 100% de operações compromissadas vinculadas à taxa DI, e, portanto, o lucro cresce ali bem alinhado, na verdade, marginalmente acima do crescimento da receita no acumulado do ano. No arredondamento aqui, cresce no mesmo patamar. Prestando contas agora em relação ao guidance que nós divulgamos para o exercício de 21, como eu mencionei aqui, resultado operacional muito próximo do topo,
tá? Não fosse pela surpresa negativa vinda de Covid, a gente nem precisaria ter revisto esse guidance, enfim, o volume de sinistros foi quase 4 vezes maior do que aquele que nós tivemos em 2020, o que era totalmente inesperado, mas enfim, esse foi o contexto, tivemos que revisar um intervalo e mesmo assim fechamos ali muito próximo do topo do intervalo de 1 a 6. Em prêmios, superamos o intervalo, 15% no topo, atingimos 16,2%, e crescimento de reserva de previdência, ficamos ali praticamente no centro do intervalo, com 0,9% no intervalo de 0 a 2. Para 2022, o que nós esperamos? Um crescimento mais forte de resultado operacional, uma aceleração advinda basicamente aqui de uma premissa de redução de sinistralidade para o exercício de 22 comparado com 2021, uma expectativa de crescimento de prêmios emitidos bastante alinhada, né, dando sequência àquilo que nós entregamos em 2021, né, crescimento de 10 a 15% nos prêmios de seguro, e crescimento de reservas de previdência, também num patamar bem acima daquele que nós entregamos no ano passado, de 9 a 13%. Bom, senhores, esses eram os principais destaques aqui, do resultado e da nossa expectativa para o exercício de 2022. Nós ficamos agora à disposição para esclarecimentos na sessão de perguntas e respostas.